Deus abençoe você, toda a sua linda família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos ministrando por dentro, por fora, em cima, embaixo. Tudo que nos diz respeito, todos os nossos familiares, todo o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, o nosso estado, o nosso Brasil. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Nós estamos num propósito de 40 dias orando e jejuando pelas nossas famílias, se chama Subindo o Monte, para buscar a presença de Deus, a intimidade de Deus. Deus prometeu para todos que chegarem ao final do propósito, Isaías 45, versículo 2 e 3. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Vou dar a você tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Assim você vai saber que eu sou o Senhor, o seu Deus, que te chama pelo nome. Deus sabe o nosso nome. Deus está prometendo consertar tudo que está desarrumado nas nossas vidas, tudo que está em caos, tudo que pode já estar até fedendo, como Lázaro já estava fedendo. Mas o poder de Jesus, o poder que ressuscitou Jesus, está à nossa disposição para ressuscitar até aqueles nossos sonhos que pensamos que não íamos mais realizar. Deus está prometendo tirar os empecilhos, os atrapalhos. Sabe quando você começa algo acreditando que vai ser maravilhoso e as coisas não saem como você pensou e termina você desistindo? Aí você começa de novo e novo atrapalho acontece e depois você começa de novo e passa o tempo e você vê que as vidas não foi nada agradável com você. Você atribui para a vida o ferrolho de ferro, as portas de bronze que foram colocadas lá para te impedir de crescer, de prosperar. Deus está dizendo que você que se dedicar a esse propósito, Ele vai remover esses empecilhos, essas portas que foram colocadas para te fazer desviar, para te fazer retroceder, para te fazer voltar. Ele está dizendo que Ele próprio vai quebrar as trancas. Os ferrolhos de ferro representam oportunidades que foram trancadas pelo inimigo para nós não acessarmos o que Deus tem de melhor para nós. Deus está dizendo que existem riquezas escondidas, guardadas em lugares secretos que estão aguardando a igreja dele se posicionar para dizer eu quero, e nós estamos aqui fazendo isso, dizer nós queremos, nós estamos trabalhando ao lado de Deus, no mundo material, fazendo tudo que está ao nosso alcance de arrumar, organizar a nossa vida, arrumar a nossa casa, arrumar as nossas finanças, arrumar as nossas emoções, arrumar a nossa maneira de pensar. Nós estamos arrumando o que está ao nosso alcance. Cada dia nós seguimos no nosso propósito e Deus está trabalhando no que não enxergamos. Deus está muitas vezes trabalhando silenciosamente. Ontem uma amada irmã chorou, dizendo a mim que agora os olhos dela se abriram, pois Deus esteve trabalhando no silêncio. Ela sabia que Deus estava silencioso, mas ela prosseguiu. Nós precisamos prosseguir, porque Deus está trabalhando e de repente Ele abre os nossos olhos para vermos a luz do que Ele fez. E nós, até enxergarmos o que Deus fez, precisamos continuar fazendo a nossa parte. O nosso trabalho, não dá para faltar o trabalho, não dá para faltar a oração. Existe um momento deste propósito onde cada um é para passar um tempo na presença de Deus, um tempo que você escolhe de passar orando, de passar desenvolvendo intimidade com o Pai, dizendo ao Pai as suas necessidades. Se você nunca diz ao Pai as suas necessidades, como você vai ser surpreendido pelo Pai? Como o Pai vai te entregar os tesouros que eles têm guardado para você, se você não está pedindo ao Pai esses tesouros? Peça que você vai receber. Procure que você vai encontrar. Bata na porta de Deus, porque no altar de Deus tem resposta. Apenas as pessoas que batem vão ver a porta se abrir para que você possa encontrar passagens secretas para lugares maravilhosos, lugares altos que estão esperando cada um de vocês. No dia de ontem nós vimos que o reino de Deus traz para a vida do intercessor a presença do choque de poder. O intercessor
intercessor, ele precisa provocar na sua casa o choque de poder, mas é o choque de poder no reino espiritual. É num lugar secreto no qual o intercessor vai orar, vai declarar, vai profetizar, vai falar as boas novas da palavra de Deus para ele, para a sua família, para todos daquela casa. O choque de poder acontece no quarto de oração. É o lugar que o intercessor acende a luz, é o lugar que o intercessor exerce a sua autoridade que lhe foi dada pelo próprio Jesus, de usar o nome de Jesus, de proibir o mal, de liberar as bênçãos de Deus, de profetizar o que quer viver como se já estivesse acontecendo, trazer à existência aquilo que se deseja viver. Nós vimos que o intercessor não vai provocar as pessoas da casa, não vai fazer um choque de poder com outras pessoas. O choque de poder é entre o reino espiritual, entre os anjos de Deus e os demônios. E muitas vezes o intercessor nem vai ter a visão aberta para ver anjos e demônios. Ele vai fazer por fé. Ele vai entrar no lugar dele, secreto de oração, vai fazer as declarações em voz audível por fé. E com o passar do tempo, com a experiência, ele vai verificar que as palavras que ele profetizou, que os decretos que ele proferiu no quarto de oração estão se realizando, estão se materializando. Quanto mais ele falar, mais resultado ele verá, mais ele vai ter vontade de falar, mais resultado ele verá. Quanto menos ele falar, menos resultado ele verá, mais atrofiada a vida dele vai ser. Ele precisa ter consciência que ele é o responsável por acender a luz. A luz não vai se acender sozinho. Deus precisa que alguém fale a sua palavra na sua casa. Se você quer que a sua casa seja um pedacinho do céu, seja você essa pessoa, seja você a pessoa que acende a luz todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Você fala no chuveiro, você fala no corredor, você fala caminhando, você vai falando ao longo do dia a palavra de Deus. E você fala naquele momento especial que você separa para orar e para proibir tudo que você está enxergando que precisa ser proibido dentro da sua casa. Entendam todos algo muito importante. O estudo de hoje é o estudo de número 37, ele é o choque da verdade. E o choque da verdade acontece quando a palavra de Deus é proclamada. Todas as vezes que a palavra de Deus é lida, pregada, proclamada, ela vai gerar um choque de verdades. Se ela não estiver gerando um choque de verdades, significa que a pessoa que está lendo, a pessoa que está ali naquele lugar não está presente. Ana Cláudia, eu não estou entendendo o que você está falando. Pois é, fique aqui comigo que você vai compreender. Se concentre. A Bíblia fala em 3 passagens, em 3 evangelhos, o mesmo versículo, em Mateus 24, 35, Marcos 13, 31 e Lucas 21, 33. Deus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Deus está falando que a palavra dele é soberana e ela não vai mudar e que todas as coisas vão se acabar. O céu vai se acabar, a terra, tudo que a gente enxerga na terra, tudo que é tão real, essa sua casa, esse seu sofá, essa sua TV, o seu quarto, a sua cama, o seu guarda-roupa, o seu trabalho, tudo que você enxerga, a sua família, tudo que você enxerga com seus olhos vai se acabar. Mas as palavras de Deus não vão se acabar. Essa é a primeira realidade que nós precisamos botar na nossa cabeça. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus, ela tem um lugar soberano no universo, nas nossas vidas. Ela está acima de tudo. Se a palavra de Deus é a única, que nada vai acabar com ela, que nada vai desfazer ela, ela está no nível superior. Então, se a palavra está sendo falada e o ouvinte sou eu, vamos dizer que eu estou lendo a palavra, eu estou estudando a palavra, eu estou aqui nesse estudo e estou ouvindo a palavra. Na hora que esta palavra, que é a verdade de Deus, que é soberana, que tem um alto padrão e um alto lugar, entra em contato com as minhas verdades, existirá um choque de verdade. A palavra de Deus, a verdade de Deus vai bater de frente com as minhas crenças.
Se isso não estiver acontecendo, se não estiver acontecendo o choque de verdade na vida do intercessor, significa que o intercessor não está sendo verdadeiro. A única forma de não estar acontecendo o choque quando estamos lendo, estudando, ouvindo a palavra de Deus é se já estivermos pensando exatamente igual a Deus. Se os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas ações, as nossas atitudes estiverem igualzinho ao de Deus, é que não vamos estar nos chocando com a palavra de Deus. A Bíblia diz que todo ser humano, ele é o produto ou a consequência dos seus pensamentos, das suas verdades. Os pensamentos do ser humano são as verdades que estão escondidas dentro da cabeça do ser humano. Provérbios 23, 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Os pensamentos que nós, seres humanos, temos hoje são frutos de quê? São frutos do nosso passado, são frutos da nossa vida, são frutos da nossa experiência, são frutos do meio que vivemos, frutos do que ouvimos em casa, na escola, na cidade, frutos do que ouvimos vez após vez. Aquele pensamento foi sendo exaltado a ponto que nós acreditamos naquilo como uma verdade, se transforma numa crença, e depois de anos repetindo aquele pensamento dentro da mente, eles viram fortalezas mentais. Neste momento, a palavra de Deus se choca com as nossas fortalezas mentais. Deus tem um propósito para que as nossas vidas sejam testadas, a verdade dele, as nossas verdades. Nós precisamos colocar na balança e escolher. Nós vamos ter que escolher todos os dias se vamos ficar com as nossas verdades ou se vamos escolher a verdade de Deus, escolher o que Deus está nos mostrando, o que Deus está falando. É por isso que as pessoas que escolhem Jesus como Senhor e Salvador, ao mesmo tempo, escolhem a palavra de Deus como o seu soberano. Escolhem que a palavra de Deus vai prevalecer em todas as escolhas, em todas as decisões. Isto significa que nós, intercessores, precisamos fazer essa escolha. A palavra de Deus sempre vai vencer. Ela sempre vai ser soberana. Isso precisa estar claro. Mesmo estando claro, não vai ser moleza. A batalha espiritual, ela começa primeiro dentro da cabeça do intercessor. O intercessor pensou tantas vezes de uma determinada forma e agora a palavra está confrontando ele. Ele precisa abrir mão da forma antiga dele de pensar. Ele precisa permitir que o Espírito de Deus renove a sua maneira de pensar, renove a sua maneira de compreender, renove o seu entendimento. O intercessor precisa estar no quarto de oração pedindo isso a Deus. Através da renovação da mente, o intercessor vai ter as emoções renovadas. O intercessor vai ver as mudanças acontecerem, em primeiro lugar, dentro da própria vida, dentro da própria mente. Todos temos opiniões pessoais de como devemos viver, como os nossos matrimônios devem ser, como os nossos filhos devem ser criados, como os nossos trabalhos devem performar, como as nossas vizinhanças devem ser, como as nossas finanças precisam ser organizadas. Todos temos as nossas opiniões pessoais. Se elas estivessem perfeitas, não estávamos vivendo o resultado que estamos vivendo. É por isso que nós vamos precisar permitir que a palavra de Deus confronte as nossas opiniões pessoais. 2 estudos atrás, eu trouxe vários exemplos reais de mulheres que tinham as suas próprias opiniões pessoais a respeito do matrimônio, que permitiram que as suas opiniões pessoais fossem maior do que a opinião pessoal de Deus, que esqueceram de perguntar a Deus qual era a sua palavra, esqueceram de pedir a Deus que Ele fizesse essa promoção, que Ele fizesse esse confronto entre a verdade dele e a verdade delas. Elas se perderam em suas verdades, porque não eram verdades, eram apenas opiniões pessoais, que aquele não era o marido que Deus tinha para ela, que aquela não era a vida que Deus tinha para ela, que aquele homem estava cheio do cão no couro, que o diabo estava nele e ela não queria dormir com ele, empurrando o homem para fora da cama, para fora do quarto, para fora da vida, para fora da família.
A opinião pessoal de uma pessoa pode ser muito perigosa. É por isso que nós precisamos entender que quanto mais idade nós temos, mais tempo os nossos pensamentos, as nossas opiniões estiveram circulando na nossa mente, criando raiz nas nossas almas. Raízes essas que muitas vezes estão corrompidas pelo mundo, corrompidas por mentira, corrompidas por meias verdades. Uma meia verdade é uma falsa verdade. Tudo isso representa fortalezas que nos mantém usufruindo de uma vida ruim, uma vida medíocre, usufruindo do pão que o diabo amassou para nos alimentar. Não é o pão vivo que desce do céu. O pão de cada dia que o nosso Deus nos dá alimenta com a palavra dele. A palavra dele é a verdade. O intercessor precisa ir para o quarto de guerra com essa consciência. Deus, a tua palavra é a verdade. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não vai passar. O teu conselho não vai passar. A tua orientação não vai passar. O conselho da minha mãe pode passar. O conselho da minha tia pode estar antiquado. O conselho da minha avó pode nem ser usado mais. Mas o teu conselho jamais vai falhar na minha vida. Eu preciso do seu conselho. Eu preciso da sua palavra. Eu preciso da sua opinião. 2 estudos atrás eu também contei para vocês o caso da moça que ela acreditava que o casamento estava acabado, que ela queria que Deus mostrasse para ela como ela separar do marido, causando menos problema para os filhos. Mas ela tinha um coração sincero, ela apenas estava completamente equivocada. Os pensamentos da mente dela, as fortalezas mentais estavam levando ela para a ruína. O caso foi que ela ia para o quarto de oração e colocava no quarto de oração aqueles pensamentos. No quarto de oração, Deus foi endireitando os pensamentos tortos, quebrando os ferrolhos de bronze, despedaçando as portas que estavam ali, atrapalhando dela enxergar a luz. Quando ela compreendeu a vontade de Deus para o matrimônio, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus salva, ela então abriu mão do seu pensamento. Existe um confronto de verdade. Ela poderia ter permanecido com os pensamentos e as próprias opiniões ou abraçado os pensamentos e a opinião de Deus. Ela abraçou o pensamento e a opinião de Deus. E ela disse, mas Deus, eu não tenho nenhuma emoção pelo meu marido. Eu não amo o meu marido. Ela colocou isso aonde? No quarto de guerra. Ela não colocou na internet, ela não colocou no WhatsApp, ela colocou no trono da graça. No trono de Deus existe resposta. Aquela era uma fortaleza a ser vencida. Deus deu a ela tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos para ela. Deus é o Deus que criou o matrimônio. Deus é o Deus que tem os mistérios para entregar a todo aquele que o buscar. Aquela mulher o buscou, ele entregou a ela amor pelo marido, ele entregou a ela a função de interceder pelo matrimônio, pelos filhos, pelo marido. Aquela mulher vive um matrimônio cercado pelos anjos de Deus, pela guarda de Deus, pelo poder de Deus, porque ela permitiu ser vencida pela vontade de Deus, pois tudo que ela tinha de vontade era de se separar do marido, mas quando ela compreendeu que a verdade de Deus era um casamento sarado, curado, guardado, protegido por Deus para abençoar ela própria, abençoar o marido, abençoar as futuras gerações, ela preferiu a vontade de Deus do que a própria vontade. Ela morreu para si própria e a vida de Deus nasceu naquele coração, curando o coração, curando os pensamentos, trazendo o choque da verdade, fazendo com que a verdade, que é soberana, prevalecesse, endireitando os caminhos tortos, endireitando aquela família que estava fadada à ruína, mas que foi resgatada, ressuscitada e que hoje vive e viverá para sempre.
Aquilo em que cada pessoa acredita vai ser confrontado com o que a palavra de Deus fala. De uma maneira ou de outra, as estruturas mentais vão ser sacudidas. Deus vai vencer quando o intercessor permitir que a sua mente seja moldada pela palavra de Deus, que as suas emoções possam ser tratadas pelo Espírito de Deus. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus, ela vai nos levar para a vitória, para a vida, para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de decidir, baseada na verdade e no Espírito de Deus. O intercessor, ele precisa saber usar 2 Coríntios 10:4 na própria vida, para depois conseguir, em oração, usar na vida de outras pessoas. A primeira vida que precisa ser confrontada com a palavra de Deus é a vida do intercessor. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, de desfrutar uma vida íntima com Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Essa palavra é para ser aplicada na vida do intercessor. O intercessor precisa aprender a levar cativo todo pensamento rebelde que está dentro da própria mente. O intercessor precisa aprender a ensinar a ele próprio a obedecer a Cristo. Significa que não é algo que fazemos automaticamente, porque quando a palavra de Deus aponta um caminho e nós queremos o outro, nós vamos ter que levar cativo os nossos pensamentos rebeldes e ensinar a nossa alma a ir pelo caminho que Cristo está apontando na sua palavra. O intercessor precisa aprender a derrubar, a destruir a sua própria opinião arrogante, pois é a sua opinião arrogante que impede ele de desfrutar de uma vida de intimidade com Deus. O intercessor precisa usar a arma poderosa de Deus na própria vida. O intercessor não pode mais ser aquela pessoa que usa as armas do mundo. Quais são as armas do mundo? É a fofoca, é a intriga, é a manipulação, é fazer opressão, é fazer pressão, é querer obrigar a outra pessoa a ser do jeito que a gente quer. Essas não são as armas de Deus. As armas de Deus são amor, respeito, fidelidade, honra, alegria, domínio próprio, benignidade, generosidade. As armas de Deus são muito diferentes das armas do mundo. E o intercessor, ele precisa, então, derrubar as estruturas antigas que estavam ali predominando na sua cabeça, predominando na sua maneira de agir, na sua maneira de se portar. O intercessor, ele precisa acabar com tudo que é falso, tudo que é contrário ao reino de Deus na própria vida. Ao fazer isso, dia após dia, ele está trazendo o reino de Deus para sua casa, o reino de Deus para sua atmosfera, o reino de Deus vai se fortalecendo. Pai nosso, Pai querido, Pai amado, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos que aprender com o Senhor como perdoar também todos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação. Pai querido, nos livra de todo o mal, nos livra do maligno, nos livra de toda armadilha, de toda arapuca, de toda mentira, de toda fortaleza mental que ele tem promovido para nos manter distantes de ti, para manter a nossa família aprisionada. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Nós contamos com o Senhor, nós recorremos ao Senhor. Nós estamos aqui para nos posicionar como o intercessor da nossa casa. Nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos, sim, ser confrontadas pela tua palavra. Nós queremos que todas as fortalezas mentais que estavam nos aprisionando em uma vida de derrota, em uma vida de retrocesso, que elas caiam por terra. Que toda a armadilha que o inimigo levou anos construindo para fazer com que nós acreditemos que o caminho do mal
é o melhor caminho, que o caminho contrário ao de Deus é o melhor caminho, para nem percebermos que estamos indo num caminho contrário ao de Deus. Senhor, essa é a especialidade dele, por isso nós te imploramos, nos livra e livra também os nossos, Senhor, os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos netos, os nossos irmãos, tios. Olha o mundo que nós estamos vivendo, Senhor. O mundo tem pressionado, o mundo tem empurrado. São distrações, são inúmeras invenções para levar o homem a ficar aprisionado. Por favor, Senhor, entra com libertação, entra com a espada dos teus anjos, quebrando todo o poder da mentira, do engano, da manipulação, todo o opróbio, quebrando toda a opressão no lar, quebrando as brigas, as disputas, as controvérsias, quebrando, Senhor, tudo que é contrário a ti, tudo que é contrário a um relacionamento íntimo contigo, tudo que é contrário a um relacionamento saudável na terra, ao relacionamento conjugal saudável, ao relacionamento de pais com os filhos saudável, ao relacionamento financeiro saudável. Ó Deus, ajuda os teus filhos, ajuda-nos, Senhor, nós somos os teus filhos, nos ajuda, ajuda o nosso lar, ser um pedacinho do céu, remove do nosso lar tudo aquilo que está te desagradando, abre os nossos olhos para que nós possamos perceber o que está te desagradando, para que nós mesmos coloquemos para correr, para que nós mesmos alinhemos aquilo que está torto, arrumemos aquilo que está desorganizado, para que nós mesmos nos posicionemos contra toda espécie de confusão, toda espécie de rivalidade, toda espécie de divisão. Ó Deus, em nome de Jesus, nos levantamos como a tua igreja, invocando as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó para nós e para os nossos, invocando as bênçãos da prosperidade, declarando que nós e os nossos vamos ser abençoados na cidade e no campo, no trabalho e no lar. Vamos ser abençoados dormindo e acordado. Vamos ser abençoados com ideias criativas, com produtividade, com assertividade. Vamos ser abençoados com fertilidade, com visão de águia, com capacidade para multiplicar, criar, produzir riquezas, com capacidade para resolver problemas, com capacidade para gerenciar emoções, gerenciar soluções, com produtividade na área das finanças, com produtividade na área dos relacionamentos, com produtividade nas orações, nas intercessões, que o Senhor abra as nossas bocas, encha as nossas bocas de palavras que gerem vida, de profecias, de declarações conforme está no manual da vida, na palavra que não vai passar o céu e a terra, mas a tua palavra não vai passar, e nós declaramos que a tua palavra vai se cumprir nas nossas vidas e nas nossas famílias, para honra e glória do teu nome. Eu sei, e nós falamos e vamos continuar falando que o Senhor tem o melhor para nós, as melhores compras, as melhores vendas, os melhores negócios, as melhores oportunidades, os melhores trabalhos. O Senhor tem enviado para nós, do norte, do sul, do leste e do oeste, de onde esperamos, de onde menos esperamos. O Senhor tem enviado para nós as boas novas, as boas notícias, notícias que impactam a nós e toda a nossa descendência, para a glória do teu nome. Aleluia, amém. E você que recebe o que há de melhor da parte de Deus, diga: eu recebo, eu concordo, eu sou esta intercessora, eu vou continuar falando, eu vou continuar declarando. Aleluia. Deus te abençoe muito, 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 e seja você uma bênção. Aperte aí o legal, copie o link desse estudo e caminhe para aquela pessoa que Deus está colocando no seu coração, de você abençoá-la nesse dia com esse estudo. Vejo vocês no próximo estudo.